Quase. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse estudo da nossa casa Mundo Luz, do livro Nosso Lar, né? Nas obras de André Luiz, e nós estamos no livro Nosso Lar. Então, para dar início, nós vamos fazer uma prece inicial. Marilene, você podia fazer para nós hoje a prece inicial? Sim. Obrigada. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, agradecidos e felizes pela continuidade dessa oportunidade bendita que Ele nos proporciona, felizes com este grupo que cada vez mais nos coloca impulsionados para continuar, alegres também com a nossa predisposição, Senhor, de estarmos buscando aperfeiçoar os nossos conhecimentos acerca dessa doutrina maravilhosa, em especial agora das obras de André Luiz, que a sua misericórdia possa nos amparar os propósitos, que nós estejamos, Senhor Jesus, de fato, imbuídos da boa vontade, de firmes continuarmos nesse propósito. Assim te pedimos, Senhor, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, minha amiga. Gratidão pela prece. Boa noite, Rosana, Gislene, Ícaros, Laurita, todo mundo que andou chegando aí agora. Já fizemos a nossa prece, já falamos da nossa casa e vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos. Antes de começarmos, tinha o para casa, né? Não sei se vocês viram lá. Para casa era como eu vejo a minha vida e o que eu espero da minha morte. Lembram que a gente estava falando sobre vida e morte? Nós estávamos falando dessa passagem, dessa continuidade, que a vida é uma só, com várias reencarnações. Então, alguém gostaria de comentar a respeito do que pensou, se refletiu? Alguém? Gislene está com a carinha ali de que vai falar hoje. Oh, Glória! Vamos lá, dona Rosana. Não estudei, desculpa. Não está aparecendo sua voz, dona Rosana. O microfone pifou. Estou tentando ler lábios. Entendi, não vou conseguir falar. Tá bom. O microfone deu problema. Nós estamos boas de leituras labiais. Labial. Verdade. Bom, meninas e meninos, essa reflexão ela vai também precisar ser feita nessa continuidade. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito, né, dessa vida, que ele diz aqui no início, que é uma fonte que não cessa nunca, e ele fala assim, a vida não cessa, né? Então, vamos pensar com carinho nessa nossa vida, e o que nós estamos, com base nos atos, nas ações e nas atitudes que nós estamos tendo agora, o que eu estou esperando desse meu desencarne. Porque a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de discernimento e de compreensão de que coisas eu ando fazendo, melhorando, aprimorando, que eu preciso melhorar. Então, eu preciso começar a ter esse olhar para a minha vida para que eu possa conseguir galgar novas coisas, certo? Novos degraus, igual a gente leu lá. Então, eu disponibilizei lá as lições, né, que é do Busca e Acharás, a lição Degraus da Vida, de Chico com Emmanuel também, e a lição Além da Morte, que é do livro Roteiro, também do Chico com Emmanuel. Então, se vocês puderem dar mais uma lidinha, e semana que vem, como a gente ainda vai ficar ainda um pouco falando a respeito dessa nossa encarnação, dessas nossas mudanças, daquilo que a gente está buscando, a gente vai, então, prolongar esse para casa aí. E aí, eu coloquei lá também que o para casa de hoje
né? Então, vai ficar essas duas reflexõezinhas aí. E o para casa de hoje deixa eu olhar aqui, só para ficar igualzinho tá lá. O para casa de hoje que eu coloquei é para a gente, que a gente vai trabalhar essa questão da nossa mudança, daquilo que a gente tem que trabalhar em nós. Então, nós vamos verificar aqui com a leitura que tem essas possibilidades da gente se modificar, né? Então, o que eu vou fazer para limpar as minhas mãos? Nós vamos até ler uma lição do Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que é mãos limpas. E aí lá fala da questão que Paulo, né, dessa conversão que Paulo fez, dessas mudanças que ele fez, e que ele era uma pessoa que matava, que perseguia os cristãos, e depois, como é que foi essa mudança dele para essa limpeza interior, né? E depois ele passou, sofreu, apanhou, levando a palavra do Cristo para todos. E aí, então, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar o livro, deixa eu só compartilhar aqui, para a gente continuar, então, a leitura. Alguém quer fazer algum comentário a respeito da aula passada, de alguma coisa, alguma colocação sobre a questão da vida e da morte que queira compartilhar com a gente? Alguém? Não? Ninguém? Vocês andam muito calados, gente. Nosso estudo é dinâmico. Vocês esqueceram disso? Alguém? Não? Posso ler, então? Então, nós estamos lá? Posso continuar, então, né? Nós estamos na mensagem de André Luiz. Nós lemos até ali. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Nós vimos isso. E aí, nós vamos ler daqui para baixo. Nós vamos ler esses outros 3 parágrafos que estão aí. E aí ele continua dizendo para nós assim: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, né, que é aquela questão a gente fez a passagem, resolvesse transcendentes questões do infinito. Gente, olha só que interessantíssima essa passagem, esse pedacinho, esse trecho. Esse trecho está mostrando para nós que nós precisamos olhar para dentro. Está mostrando que a gente precisa buscar dentro de nós as nossas possibilidades de mudança. Aquilo que eu estou com dificuldade e eu preciso ajustar. Então, ele está propondo nesses 3 parágrafos, porque ele está dizendo para nós, lembra que nós até lemos isso na mensagem Além da Morte, que não é porque desencarnamos que vamos virar santos. Não é assim que funciona. Eu vou continuar tendo os mesmos pensamentos e sentimentos que eu tenho hoje. E no plano espiritual, o que acontece é que aquilo que eu escondo de mim agora, lá eu não consigo esconder. Então, se dentro de mim, lá no fundo, os meus desejos que eu tento reprimir, mas eu reprimo, mas ainda sinto o desejo, no plano espiritual ele vai se aflorar. Por isso que a gente tem proposto essa conexão com o plano espiritual de uma forma o tempo todo.
Então, se eu estou com um pensamento inadequado, percebi que eu estou com um pensamento que não é bom, eu preciso fazer um movimento de oração, de prece, ou de mudança de pensamento, ou de conexão com esse divino, visualizando o ambiente no qual eu me encontro, as árvores, os pássaros, as borboletas, né? Me misturando com a natureza. Então, essa é a proposta. E com relação a essa questão da mudança, né, que Emmanuel trouxe para nós na mensagem dele, André Luiz está trazendo agora, o Nosso Lar é um livro de manotas. No Nosso Lar e nos outros subsequentes, nós vamos ver que André Luiz ele está mostrando para nós aonde ele errou. O que ele fez, como que foi essa transição, essa melhora dele. Nós vamos ver no Nosso Lar que André Luiz, ele era muito ainda irrigado na matéria, ele queria saber o que estava acontecendo com os desencarnados que chegavam, ele queria saber, né, ficar, vamos dizer assim, entre aspas, bisbilhotando a vida dos outros. Então, ele tinha essa curiosidade. Já no Mensageiros, ele já não tem mais tanta curiosidade, mas ele tem outras coisas que o afinizam com a matéria. Não é à toa que no Nosso Lar ele vai visitar a família e volta para o umbral depois que ele volta de novo para o Nosso Lar. Então, a gente vai ver que é um livro de receita de como a gente deve se portar em algumas situações. No Mensageiros é muito engraçado, porque lá ele mostra a questão, por exemplo, da visibilidade. A gente chega, às vezes, num lugar, a gente quer ser notado, não é assim? E André Luiz percebe isso lá no Mensageiros, que ele chega numa colônia de pronto-socorro, no posto de socorro, e ninguém dá a mínima para ele, Aniceto e Vicente chegando. Ninguém olha. E aí ele fala assim, nossa, mas todo mundo está com as suas tarefas e caminhando e ninguém... Né? Então, a gente começa a perceber que tem outras coisas que são galgadas devagar mesmo. A gente vai se melhorando com o tempo. E se a gente começar a fazer isso já na matéria, na carne, para nós, melhor ainda. Né? Vamos lá, pessoal. Abertura para comentários. Quem se habilita? Falar sobre esse trechinho. Vamos lá. Gente de Deus. Eu coloco o sarrafo muito alto, a gente não consegue. O sarrafo, não, mas o sarrafo vai ser baixo, é isso que eu tô falando. Você já falou tudo. Não falei nada, Gislene, a gente precisa debater. Sabe por quê? O que acontece? Quando a gente está no plano, na matéria, a gente vê muito com os olhos da carne. E a gente acha que Jesus está lá em cima e é inalcançável. A gente precisa começar a trazer esse Cristo para perto de nós. Olhar, a gente até estava conversando hoje de manhã, com uma leitura, e a gente estava falando exatamente a respeito disso. Como que a gente, muitas das vezes, esquece de que nós temos que olhar para o Cristo. Olha, Jesus passou pelo mundo e ele teve várias situações que ele foi colocado em xeque, que ele foi surpreendido, entre aspas, né? Porque ele não se sentiu surpreso, porque ele sabia daquelas situações. Mas, enfim, no nosso ponto de vista, que ele foi agredido verbalmente, que ele foi ofendido, que ele foi colocado em xeque, né? Várias situações, no nosso olhar. E aí ele mostra para nós como que nós devemos nos portar. Com paciência, com brandura, com benevolência, com compaixão com o outro. Então, se a gente começa a perceber que todas essas atitudes que o Cristo realizou, nós também damos conta de realizar, a gente começa a ver que esse patamar que a gente acha que está lá em cima, esse sarrafo que a gente fica achando que está alto demais, ele não está tão alto.
Está mais próximo, né? Isso, Gislene, está mais próximo. A gente precisa começar a ver. Porque, olha só, nós já deixamos várias coisas para trás. Hoje a gente já fala menos mal do outro. Hoje a gente já não quer mais tanto o olho por olho, dente por dente, porque se alguém nos rouba, a gente não vai lá e rouba de volta, não é assim? A gente tenta, lógico, através de uma justiça, reaver o que é nosso, mas a gente já não é mais agressivo demais, não é com aquela gana que a gente tinha outrora, né? Não fazemos mais duelo. Exatamente, não fazemos mais duelos, né? Nem de arma, nem de espada. Então, olha só como é que a nossa evolução já alcançou um patamar melhorado. E o que a gente precisa agora é afinar essas coisas. Então, o grosseiro, vamos dizer assim, nós já estamos conseguindo o grosso. Verdade. Isso, exatamente, já estamos conseguindo ajustar, mas a gente precisa agora afinar os nossos sentimentos. Então, a proposta de André Luiz é que a gente olhe para essas coisas, para esses sentimentos, essas atitudes, essas ações, já com um olhar, já assim, olha, eu já deixei de fazer muito. Agora o que eu preciso fazer são poucas coisas, é afinar aquilo que eu preciso. Olha só, quer ver um exemplo bem legal que veio agora à mente? A gente falou sobre aquela questão do tesouro enferrujado, que nós somos criados com todos os potenciais do Cristo, e que nós, por falta de utilizar, a gente deixa enferrujar. Então, o amor dentro de nós está enferrujado, né? A caridade está mais ou menos. Aí, o que veio na minha mente? Olha só, se eu compro um tesourão para cortar grama, e deixo lá guardado, ele vai enferrujar. Qual é a primeira ação que eu preciso fazer? Não é tirar o ferrugem? Tirar o ferrugem, não é? Então, Sim. é o grosso. Eu limpar ele, tirar a ferrugem. Depois eu tenho que fazer o quê? Amolar, afiar. Então, é o fino. Consegue visualizar? É o fino. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos começando a nos afinar. Então, eu preciso começar a olhar para dentro de mim. É essa proposta que André Luiz está trazendo para nós hoje. Alguém aí tem o Caminho, Verdade e Vida que pode fazer a leitura para nós? Ninguém, gente, que absurdo. Eu tenho. Tem? Eu também tenho. 74 a lição. Tá. Peraí. Vou ler só, tá? Que eu não li ela antes. Não tem problema. Pode ler para nós aí. Então tá. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mãos Limpas é o 74, a lição 74. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. Isso. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhes apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Você pode ler tudo? Sim, todo. Uhum. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentileza fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto,
para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Olha só que maravilhoso que ele fala aqui. Quando a gente pensa nessa mudança, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que nós já conseguimos mudar, que nós já... Fernando, é o capítulo 74 do Caminho, Verdade e Vida, tá? Do Emmanuel. Mãos Limpas, chama. Então, tudo que a gente faz hoje, que a gente já deu conta de melhorar, Deus utiliza em nós para sermos exemplo para o outro. E aquilo que nós não damos conta, que nós vamos ajustando, Deus sempre vai nos ajudando e utilizando. Então, olha só, ele está dizendo para nós que a maioria das pessoas prefere, né, a maioria dos cristãos, quando lê essa passagem, prefere adquirir, colocar sobre Paulo uma santidade. Mas não foi assim. Ele está dizendo aqui para nós, olha só o que Paulo teve que sofrer. Então, ele falou lá que ele foi todas as humilhações, ele teve que passar por todas as humilhações e sacrifícios pelo bem do semelhante. Ele ensinou o evangelho sobre zombaria e açoite, aflições e pedradas. Então, nós, hoje, já estamos dispostos a apanhar, sem revidar, sem reclamar. É o convite que André Luiz está fazendo para nós, dessa mudança. Nós estamos dispostos a passar pelas dificuldades, olhar para elas e tirar o melhor delas? Porque foi isso que Paulo fez. Como que ele limpou as mãos, gente? Lá no Para Casa, que eu coloquei lá, que é para a gente verificar, né, as nossas mudanças, olhar o que eu preciso, como que eu preciso limpar as minhas mãos, e o que Paulo fez para limpar as dele, é nesse sentido. O que Paulo fez? Paulo não ficou parado. Ele fez tanto a propagação do evangelho, né, através da fala, das atitudes, das ações, como também continuou trabalhando até a velhice. Ele deixou de ser um doutor da lei, de ter os privilégios que o cargo lhe dava, para voltar a ser um artesão e sofrer da forma como ele sofreu. Então, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós dessa maneira. Vamos lá, quero falas, quero comentários. Senão eu vou parar de ficar parar de falar, hein? Fernando, fique à vontade, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. E mesmo, o que eu achei interessante, que mesmo diante de tamanha zombaria, ele nunca deixou de lado a questão da humildade. Sim. Pregou sem deixar de lado a humildade. Achei muito interessante isso. E que é muito difícil, viu? Sim. E foi até a velhice do corpo. Ô, gente, quem já leu aqui Paulo Estevão, o livro? Alguém? Muito bem, meninas. Vocês lembram como é que foi quando Estevão quando Estevão foi ser açoitado? Que Paulo estava lá, que ele era Saulo ainda? Estevão lá
fala claramente, Estevão chorava, ele chorava de dor, lógico, né? E descreve lá que as lágrimas escorriam, e ele não reagia. E Saulo fala para ele: cadê o teu Deus que não te socorre agora? Ele te ensinou a ser covarde? É isso que ele te ensina? Saulo ainda chacoteia com ele, né? Zomba, faz o que fizeram com ele, porque está dizendo aqui depois que Paulo fez o quê? Paulo, ele foi com essa humildade dele, ele passou pelas humilhações, pela zombaria e pelo açoite. Ele passou pelo que Estevão passou diante dele. Então, vocês começam a entender o que vocês... eu não estou querendo dizer que a gente precisa ser completamente humilhado diante das pessoas. Não é nesse sentido. A humilhação, a gente precisa entender que essa humilhação é no sentido do olhar do outro, porque nós não vamos nos sentir humilhados. Conseguem entender isso? Sim ou não? Vocês percebem que Paulo, apesar de ter sido humilhado, ele não se sentia mais humilhado? Porque ele estava falando e pregando e exemplificando o quê? O bem, o bom, o que Jesus fez, não é assim? Ele estava levando a palavra do Cristo e ele estava vivendo essa palavra. E quando a gente leva a palavra e vive essa palavra, os nossos sentimentos se modificam. As pessoas nos olham como humilhados, zombam de nós, mas nós não nos sentimos assim. Esse é o convite que André Luiz está fazendo para nós e que Paulo está fazendo com esse texto. Conseguem visualizar isso? Vocês acham que vai ser fácil, vai ser difícil começar a nos despir desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo e deixar com que o outro vença mais na situação dele, né, na visão dele? Fala para nós, Silvia. Primeiramente, boa noite, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Ô, Vivian, diga. Nós que já começamos a estudar a doutrina, sim, a gente ainda é muito acanhado naquilo que a gente deveria fazer. Nós ainda temos muito temor do julgamento do outro, não é? E esse temor, a maioria das vezes, nos atrapalha, porque, igual você falou, nós estamos estudando para aprendermos e colocarmos em prática. No colocar em prática, você tem que inserir o outro. Porque como que você vai colocar em prática uma coisa só para você? Não tem como. Então, você tem que inserir o outro. Mas nós somos tão acanhados nesta posição de inserir o outro, que às vezes entra na omissão. Nós omitimos aquilo que nós já aprendemos, que temos condições de fazer, que temos condições de passar com humildade para outras pessoas, mas ainda por receio de não sermos bem aceitos, a gente, a maioria das vezes, deixa de fazer. Então, como você colocou aí, o exemplo, vamos dar exemplo de Paulo, né, de Estevão, e de tantos outros que são para nós exemplificações. Só que a gente se acha tão aquém dessas criaturas que a gente fica assim, não, Paulo foi o vaso escolhido, Estevão já foi um espírito preparado, né? Joana d'Arc nem se fala. Então, nós temos esses exemplos assim, e a gente tem a pretensão de chegar lá para poder começar. Eu acho que nós temos que começar aqui, agora, onde nós estamos. Por quê? Porque se eu não começar pequenininha a aprender, porque quando a gente é bebê, a gente precisa aprender tudo, não tem que ter alguém para nos ensinar, mas depois que a gente aprende, a gente distancia das pessoas que nos ensinaram as primeiras letras, alguma coisa, que a gente já não tem necessidade tão grande daquelas pessoas, continua amando, mas não tem aquela necessidade de estar perto, necessitando dioturnamente.
E a doutrina, a gente sabe que a gente precisa da doutrina, dioturnamente. Precisa muito de aprender e ter esses exemplos. Mas e para colocar em prática, às vezes a gente deixa passar oportunidades maravilhosas e deixamos de fazer o que deveria ser feito. Então, essa é o meu questionamento para todos aqueles que convivem comigo, que nós temos que saber se Jesus é o nosso pastor, o nosso guia e modelo, se nós acreditamos nele, nós temos que falar bem dele e temos que estar dando exemplo que nós acreditamos nele. Uhum. Tá bom? Falei demais, desculpa, viu, gente? Falou nada, Silvinha. Amei seu comentário. Amei a palavra que você utilizou. Olha só. Acanhado. Ótimo. Nós ainda nos sentimos acanhados para realizar aquilo que nós estamos aprendendo. É uma verdade, Silvia, amei a sua colocação. E isso que você falou a respeito da gente olhar para Paulo, olhar para Estevão, olhar para o Cristo e colocar eles à distância, não é distante, gente. Nós já mudamos muito. Lembra que nós estávamos comentando no início? Não é mais distante. A gente precisa do outro e colocar em prática. A gente precisa entender que a opinião do outro, ela não tem que ser a diretriz do meu dia. O que tem que ser a diretriz do meu dia são os ensinamentos que eu estou colocando em prática. São esses saberes que eu tenho, que eu preciso começar a não só mais tê-los como saberes, e sim como atitudes, como ações. A partir do momento que eu começar a entrar dentro desse universo de prática, não só de conhecimento, eu vou começar a caminhar mais em direção de Paulo, de Estevão, do Cristo. Conseguem perceber? Eu quero exemplos. Alguém tem uma coisa que já conseguiu, que não conseguiu, que ainda tem dificuldade? Vamos? Laurita? Fica calada não, Laurita. Denise? Eu tenho. Fala para nós. Antigamente, quando alguém discutia alguma coisa comigo sobre religião, o certo e errado, eu ficava chateada ou eu discutia de volta. Uhum. Hoje, quando alguém me puxa para discutir algo sobre religião, aí eu já tenho outra postura. Eu falo, vamos agora sentar e falar sobre o Cristo? Porque é algo comum, né? Aí eu vou e falo, aí eu falo, todos nós somos cristãos, então vamos colocar em prática, vamos falar sobre o Cristo. Aí eu já pego o primeiro exemplo, falo, olha, o Cristo, ele pregou alguma religião? Não, então por que a gente tem que ficar brigando por causa disso? Vamos falar das coisas boas que a gente consegue fazer em comum? Vamos falar que todos nós temos direito de escolha, que o importante é todos nós aqui evoluindo, entendendo e seguindo princípios. Hoje eu já ajo dessa maneira. Ótimo, Denise. Ícaro, você está caladinho. Você não vai falar nada para nós também, não? Ótimo, Denise. Seu exemplo foi Boa noite, ótimo. pessoal. Boa noite. Diga. Então, eu comungo de tudo que vocês falaram, sem dúvida. A gente tem muito ainda que desenvolver, mas é um passo que a gente deu, né, diante da espiritualidade, os conhecimentos que a gente aprende aqui, e entre amigos, né, entre a fraternidade que a gente tanto hoje trabalha junto, então a gente acaba absorvendo conhecimento, um pouco da forma de conduta, né? Hoje é tão difícil ter uma conduta diante desse mundo tão turbulento, tão ainda de uma maneira tão agressiva que as pessoas ainda tratam as outras. Então, assim, isso eu posso falar. No trânsito, por exemplo, eu sou um exemplo vivo, né? O trânsito antes me perturbava, me deixava bastante chateado, ou até às vezes estressado, e hoje eu consigo conduzir o trânsito como se fosse uma coisa que não mais influencia na minha vida. Então, eu consigo ficar 2, 3 horas no trânsito e não mais aquilo afetar meu dia, afetar meu humor, né? Sem dúvida, é um relato, assim, de que realmente esse estudo, esses momentos que a gente tem aqui, sem dúvida ajuda a gente a ter uma conduta mais próxima de Cristo possível, né?
Oh, gratidão, Ícaros, pelo exemplo, Isso é um ótimo exemplo, né? Trânsito, gente, pelo amor de Deus. Quem é que não tem problema com o trânsito? Levanta a mão. Todo mundo tem, né? Eu também trabalho com dirigindo, então realmente é uma coisa que a gente precisa deixa o outro ir, é ele que está com pressa, não é a gente vai chegar. E o engraçado é que a partir do momento que a gente começa a visualizar o trânsito, não mais como uma disputa, e sim como um caminho que eu preciso chegar a um outro lugar, eu chego junto com aquele que está rápido, que está cortando, você vê, ele para nos mesmos sinais que você. É impressionante quando a gente começa a dar caminho para essas pessoas e não mais disputar com elas, a gente começa a visualizar que as coisas vão fluindo numa naturalidade fantástica. E é assim que precisa ser com a nossa vida. A partir do momento que a gente visualizar que as turbulências, os obstáculos, as dificuldades, né, as desavenças, elas vão vindo para que a gente contorne e flua, elas vão passando com mais leveza, elas vão passando com menos, por mais que as pessoas me zombem de mim, né, me chacoteiem, queiram me humilhar ou qualquer outra coisa, eu vou passar com mais leveza. Diga para nós, Laurita! Até que enfim vamos escutar a Laurita. Vivian, essa questão, né, da gente vai mudando aos poucos. Segunda-feira nós estávamos estudando sobre os pacificadores. Aí eu sempre lembro, né, da época de faculdade, gente, eu tinha birra, duas coisas, ficava na fila ali do bandejão, sabe? Tem muito da engenharia, porque fazia direito, aí morava em Lagoa Santa, chegava com aquela fome, ficava na fila do bandejão da engenharia. Quando estava quase chegando, aí vinha aquela turma, entrava na frente, porque tinha um lá que estava guardando lugar para uns 12, 15 pessoas. Eu quase estourava. Não é possível. Eu tinha dia que eu brigava mesmo. No ônibus, gente, esse Lagoa Santa tinha isso, né, que eu sou de Lagoa Santa. A gente descia, às vezes, lá na rodoviária para esperar o ônibus, a gente ficava na fila. Quando entrava, quem estava na frente tinha entrado, guardado lugar, colocava a bolsa. Eu tirava a bolsa, porque eu brigava. Isso não pode. Aí eu fiquei assim, nossa, com o tempo eu não faria mais isso, eu morro de vergonha hoje. Então, a gente vai assim, por quê? Eu ficava estressada, morria de vergonha depois, só que da outra vez eu fazia a mesma coisa. Aí agora eu falei assim, nossa, não faço mais isso. Quando eu chego, até alguém passa na frente e vou deixar. Ou vou estressar mais não, porque não adianta, já estressei muito. Então a gente vai, né, aos poucos, mesmo sabendo que aquilo ali, né, não está certo, né, não está certo. Mas eu sei que não está certo. O outro ainda não. Para ele está tendo vantagem. Então, eu que tenho conhecimento, sei que está errado, não vou fazer. Mas a gente demorou, viu? Ótimo exemplo também, Laurita. Isso é uma coisa que, gente, fila de banco, né, que o povo chega e guarda lugar. E hoje já, a maior parte do banco a gente já faz pela internet, mas, nossa, antigamente era terrível. Eu tinha que ir, porque eu tinha que sacar dinheiro, porque eu tinha que fazer depósito em outros bancos, era terrível, isso acontecia demais. E a gente perder a paciência, porque a gente está ali, já está 20, 40 minutos, 50 minutos, e aí, né, vem uma pessoa, e aí vem mais 3, 4 na frente, é terrível mesmo. Mas a gente começa a visualizar que é exatamente isso que você disse, Laurita, que o outro é o que ele dá conta de fazer. Né? É o que ele acha que está certo e ele faz, ele guarda o lugar, ele, né, é o que ele dá conta de fazer. E a gente que está ali, a gente precisa sim, paciência, gente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda muito, aquele afinar do sentimento que a gente ainda precisa, né, ir pelas afinar, né? Afiar o nosso instrumento. Nós já tiramos as ferrugens, agora nós precisamos afiar o nosso instrumento.
Não, Gislene? Tiramos a ferrugem, não? Não, desculpa, eu estava respondendo a minha mãe aqui. Não, tudo bem. Então, vamos dar sequência à nossa leitura? Posso compartilhar com vocês a tela? Porque agora vai vir um desafio tremendo. Eu acho que vai ser muito legal. Vou deixar o gostinho para a gente poder discutir semana que vem. Quer ver? Vamos lá, então. Espera aí, compartilhar aqui. Aí, olha só que legal que ele vai falar para nós agora. Está todo mundo enxergando a tela, gente? Eu estou com o livro em mãos. Ótimo. Então, olha só o que ele vai trazendo para nós agora, né? Ele fala: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo é uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E aí ele fala: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E perguntinha, hein? Ô, gente, se a gente fosse fazer essa retrospectiva aí, ó, um século é uma vida. É um dia, quer dizer, um século, um dia. Um século são 100 anos. É um dia celeste, né? É um dia. Imagina, quantos dias ainda nós precisamos, quantos séculos, quantos serviços, quanto triunfo, porque a gente alcança essa melhoria, alcança as melhorias, esses triunfos, né? Que é uma aquisição, igual ele está falando ali, um triunfo é uma aquisição, e a gente se esquece desses triunfos, a gente se esquece dessas coisas que já conquistamos. E aí a gente quer sempre conquistar mais, e conquistar mais, não é assim? E a gente acha que a gente nunca está preparado para agir com as nossas aquisições, com os nossos triunfos, com as nossas experiências, com os nossos serviços. A gente acha que a gente nunca está pronto. E aí a gente sempre deixa para agir, para reagir e para vivenciar os nossos conhecimentos depois. A gente acha que a gente sempre precisa conquistar mais alguma coisa. E aí eu lembrei da fala da Silvia, do acanhado. Nós precisamos parar de sermos acanhados. Precisamos começar a entender que tudo aquilo que a gente já conquistou, que tudo aquilo que a gente já adquiriu, que tudo aquilo que a gente já tem como triunfo, como experiência, como serviço, a gente precisa colocar agora em prática. É esse o convite que André Luiz está trazendo para nós, de quantos mais precisaremos, o que mais precisaremos aprender para colocar em prática aquilo que nós já temos de adquirido, que a gente já tem de experiência. Né? Esse convite que André está trazendo para nós agora, nessa chamada, é interessante demais. Nós precisamos parar de olhar para o que nós precisamos conquistar e simplesmente viver para que essa conquista venha naturalmente. E aí me veio com essa sequência que ele traz aqui para nós, eu vou até deixar ela aqui mais visível para a gente poder conversar. Olha só que interessante. Lá no livro Renúncia, de Emmanuel, Alcione traz para nós 4 etapas. A gente precisa conhecer. Vocês lembram disso? Conhecer. O conhecer é juntar palavrinha por palavrinha, ler. Aí aqui, ó, o nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento, né? E o nosso conhecimento, deixa eu pegar aqui. O maior de todos e o principal. Peraí, vem livrinho. É esse aqui. Certo? Conhecer. Juntar letrinha com letrinha e ler. Depois nós precisamos meditar, entender.
É verdade, não é verdade? Posso aceitar, não posso aceitar? Né? Se aplica realmente, não se aplica, certo? E aí, depois que eu conheci, que eu meditei, eu preciso sentir, precisa descer para o meu coração. Porque na hora que eu começo a sentir, eu ajo, eu entro na ação. Então, são esses 4 pilares que a Alcione traz para nós: conhecimento, meditação, sentimento e ação. Passando por esses 4 crivos aí, a gente consegue colocar para fora, vamos dizer assim. Maria Cleonice, você está aí caladinha hoje, você não vai falar nada com a gente? O que você acha? Quantas vezes mais eu preciso? É complicado, viu? Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, eu acho que eu preciso muito. Apesar que tem muitas coisas que eu aprendi, sabe, Vivian? Hoje mesmo eu estava refletindo, hoje eu estava ouvindo uma música, como é que é? Pedindo cura onde dói, com esqueci o nome do padre, ele é até franciscano. E na música ele vai falando, né? Aonde que a gente quer que cura, né? Por que a gente quer que cura aquilo? Qual a nossa necessidade daquela cura? Aí eu estava lembrando hoje, ele falando, eu lembrando, falei, gente, de primeiro eu tinha uma dificuldade com os evangélicos, que você não tem noção. Eu lembro que quando falava, batia um evangélico na minha porta, que eu via que era eles, eu nem atendia. Hoje eu falo assim, hoje eu mudei tanto, que eu já me casei na igreja evangélica, meu filho vai representar um menino agora, dia 15 de setembro. Aí ele falou, mãe, a menina pediu para me convidar a senhora, mas eu fiquei meio sem jeito, porque você tem outra doutrina. Aí eu até perguntei para ele, você falou para ela da minha doutrina? Ele falou, não. Eu falei, não, vou tranquilo, e pode falar para ela, ó, minha mãe é espírita, mas a minha mãe é cristã. Então, você vê como que a gente consegue mudar? Sim. Né? Eu vejo, às vezes eu vejo, tem muita coisa ainda que eu preciso mudar, que eu preciso aceitar, né? O livro Paulo Estevo conseguiu me fazer ver muitas coisas. Eu falo que tem uma parte do livro que eu gosto muito, que o pai dele ensinou ele a profissão de tecelão. Tecelão, E você vê que depois ele foi lá na humildade dele, e ele foi para lá aprender. Né? Ele descobriu que através do trabalho dele de tecelão, ele ia poder mostrar o Cristo para as pessoas. Então, eu acho isso muito bonito e eu acredito que ainda tem muita coisa para mudar, sim. Ótimo, Maria Cleonice. Aí é nessa hora que a gente começa a ter mais vontade para mudança. Porque quando a gente olha e a gente vê tudo aquilo que nós já conhecemos e já entendemos, a gente só precisa colocar em prática. Marilene, você não vai ficar caladinha não, né, Marilene? Vou, porque eu faltei muitas reuniões, né? Então, eu estou assim, revendo tanta coisa. Gente, que humildade! Eu estou me colocando em dia, verdade, você não vai. Tá ótimo. Gente, com essa leitura agora e com essa chamada eu me despertou para uma outra lição do Caminho Verdade e Vida, que é a lição 167, que chama Na Oração. Olha só que interessante esse caminhar na oração que a gente tem conforme a gente vai adquirindo conhecimento. 167, Caminho, Verdade e Vida, gratidão Chico, gratidão Emmanuel, ele fala para nós assim, Senhor, ensina-nos a orar. Né? É uma passagem de Lucas 11:1, que Emmanuel discorre para nós assim, a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações,
porque existem crentes de todas as matizes nos variados cursos da fé. Olha só que interessante o que ele traz para nós. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Não é assim, gente? Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Olha só que curioso. Sabe aquele que vai fazer uma ação não boa e aí ele roga para Deus que Deus dê para ele coragem ou qualquer coisa para praticar aquela ação, e aí ele está rogando o quê? O mal do outro. Olha só que interessante. Começam a visualizar essas situações. Nós já fomos assim. Quando nós roubávamos, quando nós matávamos, quando nós queríamos o duelo, né, Gislene? Aí ele fala, os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Não é assim? Quem que já rezou para Deus para tirar? Oh, Deus, me leva, que eu não dou conta mais, não é? Os desesperados. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, olha só que interessante, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes as mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, conservam-se-lhe a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e o seguiu. Olha só que maravilhoso isso. Conseguem ver essas gradações da nossa prece, da nossa oração? Como é que nós pedíamos outrora? A gente pedia um monte de coisa sem saber, né? Paciência, calma, força, não sei o quê, não era assim? Hoje a gente já não pede mais dessa maneira, porque a gente já tem um entendimento de que quanto mais paciência eu peço, mais provação me vem. Quanto mais força eu peço, mais tribulação eu passo. Consegue visualizar essa prece que são degraus de entendimento e de conhecimento? Se hoje eu já peço diferente, hoje eu já dou conta de lidar com as situações de uma maneira diferente também. Meu olhar já começa a ser outro. Então, quando ele vem perguntando assim, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda, já são bem menos do que milênios atrás. Conseguem visualizar isso? Já são bem menos. Nós já estamos na nossa melhor, Gislene?
versão. Lembram? Nós já estamos na nossa melhor versão. Então, daqui para frente, são bem menos encarnações, experiências, triunfos que eu vou conseguir adquirir. Dona Rosana, deu-nos o ar da graça. Sem som é difícil. Não gostei. Pode mudar esse celular aí. Então, meninos e meninas, vai ficar esse gostinho aí para nós. Essa pergunta de André Luiz, quanto ainda necessitamos, e os nossos para-casas, tá? Por favor, pensem direitinho, meditem direitinho, para que a gente possa procurar comentar no nosso próximo encontro sobre, né, o que eu espero da vida, o que eu espero da minha morte e o que eu quero modificar para ter as minhas mãos limpas. Certo, pessoal? Nós precisamos desse feeling para o próximo encontro, tá bom? Dona Rosana, quero que fale, Marilene, Gislene, Laurita, Fernando, Denise, Ícaro, Thelma, Maria Cleonice, Silvia, tudo sobre essa questão aí. Fale para nós, Fernando. Só para concluir, eu vi um vídeo outro dia, que fala que todos nós queríamos ter a morte que Chico Xavier teve, mas a vida que ele teve, nenhum de nós está disposto. Está disposto a ter, né? Então, exatamente. Pois é. Imagina Paulo, né? A morte de Paulo, a morte de Estevão, como é que não foi maravilhoso? E nós queremos o desencarne deles, mas fazer o que eles fizeram. A gente ainda é acanhado, que nem diz a Silvia. A gente ainda é acanhado para fazer as coisas. Então, moçada, é esse o convite dessa noite, né? Que façamos, possamos refletir sobre essa vida, sobre essa morte, sobre essa mudança que estamos dispostos a fazer ou não. Tá bom? Gratidão a todos. E agora, quem se habilita a fazer a prece final? Eu não, tá? Eu não. A dona Rosana nem pode, né? Tá sem som. E aí, quem se habilita a fazer a prece? Quem quer evoluir mais rápido? Diz que quem faz prece evolui mais rápido, gente. O Fernando? Ô, Fernando, você faz a prece final para nós? Posso fazer. Então. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, harmonioso, de tanto amor, nos oportunizar mais um dia de esclarecimento, estarmos aqui reunidos em prol do bem comum, não apenas de nós encarnados, mas também dos desencarnados. Que Deus nos abençoe a todos. Eu gostaria que nós, com muita fé, rezássemos a oração que o Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Ô, gente, o Thelmo colocou um comentário ali que eu esqueci de falar. Ele falou lá que o bem é tímido. E está no Livro dos Espíritos isso. Tem uma questão realmente que fala sobre o bem é tímido. E a gente, com essa questão aí, Silvia, de nos acanharmos demais, precisamos começar a não nos acanhar mais tanto e fazer um pouquinho mais, tá bom? Beijo no coração de todos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite, até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Parar a gravação.